Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa live de sexta-feira, Virando as Chaves aqui no Atlântidas. Para quem está chegando agora, seja bem-vinda, bem-vindo. Eu sou a Mari Garcia, parceira aqui da Atlântidas. Toda sexta-feira eu tô aqui com a Rosângela Arias, que é a fundadora e inicializadora desse projeto. Trazendo temas diferenciados sobre o nosso comportamento, sobre o nosso desenvolvimento humano, né, sobre a psicanálise e as terapias e como é que tudo isso impacta também nas nossas relações. Então a gente tem falado muito aqui sobre como a gente se relaciona a partir de alguns aspectos comportamentais na nossa vida. Então agora eu tô vendo aqui a Rô, já tá aqui, vou chamar ela para nossa conversa de hoje, que vai falar sobre um tema super legal, que é a vulnerabilidade. O que a gente aprendeu sobre vulnerabilidade, por que é importante a gente ter conhecimento sobre isso e como que a vulnerabilidade impacta na nossa vida, ou de uma forma construtiva, ou de uma forma não tão construtiva assim. Então eu vou chamar a Rô aqui, já tô vendo ela aqui. Bom dia, Rô. Tudo bem? Tudo bom e você? Tudo. Lidando aqui com o Instagram, nas redes sociais, nesse final de ano, tá tudo meio estranho, acho que muita gente usando, fazendo É, live. pode ser. Tudo bem, querida? Tudo bem, você? Também. Já dei spoiler aqui do nosso tema de hoje, que a gente vai falar sobre o tema da vulnerabilidade. E o que é isso, o que a gente aprendeu sobre vulnerabilidade, o que é importante da gente saber, né? Então já vou puxar esse fio aí te passando para você fazer um aquecimento aqui do nosso tema. Sempre vai trazendo as coisas que estão surgindo muito, né? Nas terapias, a busca das pessoas. E um dos temas que eu tenho percebido bastante é como que eu me sinto segura nas relações, como que eu entro segura, né? Dos traumas que eu já tive, as situações que já aconteceram, então eu tenho medo de começar um novo relacionamento. Então, essa segurança para começar um novo tá difícil das pessoas pegarem, né? Você precisa de um trabalhinho interno, mas eu acho que tem pontos que a gente pode trazer já de início e que vão valer não só para novos relacionamentos, mas para o relacionamento que a gente está aí com filhos, com amigos, enfim, né? Ele, como sempre, é bem abrangente, que é o estar, ser vulnerável, mostrar a sua vulnerabilidade. Porque quando eu começo uma relação, e eu também vejo muito hoje, assim, saímos, mas ele vai mandar mensagem, ela vai mandar mensagem, mas eu não respondo, é melhor eu esperar um pouco. Olha, mandou, mas deixa eu esperar, eu não posso responder na hora que a mensagem chega, né? E eu já começo a criar ali uma pessoa que na verdade eu não sou. Que eu quero demonstrar que eu tô tranquila, que eu não ligo, tá tudo bem se você demorar para me responder. Tá tudo bem se você, né, se eu te deixar um pouquinho esperando, porque a gente tem aquela crença, né, que a gente escutou muito, sempre pode ser fácil. As coisas não podem ser fáceis. Né? E aí eu carrego para a vida toda. Por que não pode ser fácil? Né? Eu vejo as pessoas se espantarem muito quando eu digo, não, as coisas podem ser fáceis e leves e devem ser. Esse é o caminho natural. Né? O caminho natural não é o de esforço. Então eu começo a criar esse personagem que está sempre bem, sempre equilibrado, que é leve, que não cobra, né? Que não tem ansiedade, que a gente falou bastante na semana passada. E eu já entrei errado nessa relação. Como é que eu vou entrar segura, vou evitar as coisas, né? Não passar mais por aquilo que eu já passei, se eu ainda estou repetindo o padrão. Mas depois que eu estiver na relação, aí eu conto, aí eu posso. Mas de novo, você começou leve, aí você vai trazer, né, todas as suas sombras, os seus monstrinhos das cobranças, do julgamento. E aí a pessoa não vai entender nada. Porque, peraí, tava tudo, né? A gente escuta isso também bastante. Nossa, mas tava tudo bem, era tão gostoso. E de repente não é mais. Não é mais, porque aquele início não era real. Eu estava me escondendo atrás daquela pessoa leve, tranquila, que não liga,
para as coisas, por quê? Ah, para conquistar o outro, para pertencer, para não ser pesada. Mas aí não sou eu, né? Não quer dizer que eu vou disparar 10 mensagens para a pessoa. Não é sobre isso. Mas é sobre eu não preciso ficar criando cenários. A gente lembrar que a gente não tá mais na quinta série. Quinta série precisa sair da gente um pouquinho. E aí é mostrar quem eu sou e mostrar a nossa vulnerabilidade. Entende? Então, esse é o primeiro pontinho que a gente traz aqui Que eu hoje. acho que é super desafiador, né, Rô? Tô te ouvindo, assim, quando você fala, né, esse padrão nosso de se esconder atrás do que a gente não é, Uhum. ele vem ele é construído, né, socialmente, desde que a gente nasceu, porque a gente não mostra, não aprendemos o que é ser vulnerável, na verdade, né? Eu gosto muito de uma definição de uma escritora que é a Brené Brown. Ela fala que a vulnerabilidade é a nossa capacidade de se expor, né? E se expor muitas vezes envolve riscos, que é o risco do outro não aceitar a gente, é o risco do outro não aceitar quem a gente é de verdade, né? E ela traz esse conceito de que a vulnerabilidade não é fraqueza, não na verdade é o contrário, a vulnerabilidade é a coragem de ser quem você é, né? E aí, juntando essa definição assim, do que é ser vulnerável e que a gente não aprendeu a ser vulnerável, a gente está sempre fingindo ser alguma coisa para poder agradar o outro, para poder ser aceito, né? Juntando essa definição com tudo que você já está trazendo, a gente aprendeu a não se mostrar, a não se expor, né? E não tem como a gente ser feliz se a gente não ser quem a gente é no dia a dia. Exatamente. Porque se a gente ficar mascarando o que a gente é, uma hora isso vem para fora, Vai né? vir. Não tem como a gente segurar muito tempo quem a gente é de verdade. Então, quando você fala assim, ah, era tão gostoso, agora não é mais, o que tem aí no meio, né? O que tem aí no meio que eu tô escondendo? Por que quando a gente não é a gente de verdade, a gente não vive uma vida inteira, né? Não é autêntica. Eu acho que a vulnerabilidade, ela conversa muito para mim também com a autenticidade. É ser quem eu sou, é eu declarar o que eu gosto, é eu dar a minha opinião quando eu tenho que dar minha opinião. Então, ser, né? É o ser de verdade, né? Exatamente. E aí, quando você, né, já. Uma coisa também que eu costumo trazer é assim: se você não pode ser você mesmo, né? Você responder a mensagem sim quando chega, né? Você muitas vezes tomar a iniciativa, é aquela pessoa que você quer. Se aquela pessoa está te achando emocionada, está te achando exagerada, talvez não seja aquela pessoa, porque se eu vou me relacionar com alguém que acha que eu sou demais ou emocionadíssima, é essa pessoa que eu quero? Ou eu quero alguém que me admire, eu quero que alguém me ame por aquilo que eu sou, né? Então, esse é o ponto, peraí, tem uma ligação aqui, dessa vulnerabilidade, que é mostrar, é o que você disse, na verdade, isso é uma grande potência nossa. E aí, indo para esse lugar de assim, peraí, como é que eu entro segura nessa relação se eu vou me expor, Uhum. né? Eu mesma, eu já começo a perceber os sinais, eu já sei se a pessoa quer ficar ou não, como é que ela vai reagir comigo. Eu não preciso esperar lá na frente para descobrir e talvez me decepcionar, né? Ou ter uma surpresa maravilhosa. E aí, um outro ponto que eu acho, esse é muito importante, eu gostaria de ter aprendido há muitos anos atrás, há muito mais tempo, né? Que é você trazer para a pessoa também, no início, né? Lógico, não é na primeira vez que você sai que você vai abrir tudo, todas as suas sombras, suas dores, mas é trazer nesse início de quem você é, das suas dores, trazendo e colocando. Não, olha, eu tenho algo para te falar, não tenho vergonha disso, é uma sombra, é um comportamento meu, mas que eu acho que vale a pena, né? A pessoa saber, eu acho que vale a pena você saber que eu tenho uma tendência a um comportamento, por exemplo, de tomar a frente de tudo, ou de querer ser vista, né? Tenho esse comportamento, que essa é uma dor minha. Eu não estou te transferindo a responsabilidade, eu só estou te contando o que está aqui. E às vezes a gente, de novo, não quer contar porque o outro vai embora.
ok se ele for, né? Porque não é o que vai te trazer a parceria, que vai agregar na sua vida. De novo, não era aquela pessoa, Uhum. né? Agora, se ele ficar, ela ficar, ele fica com consciência. E quando você mostra um pouquinho de você, né? Você abre isso, qual é a tendência que o outro vai ter? Dele também saber, dele também trazer um ponto. Porque também vejo nas terapias, início de relação, eu quero saber tudo sobre ele, sobre ela. Né? Eu quero conhecer, eu quero saber quem é, porque eu tenho os meus medos e tudo mais. Tá, Trauma. você quer saber tudo, você quer que ele te entregue tudo, olha aí já o ponto, né? Você quer que ele te entregue tudo, te conte tudo o que aconteceu e quem ele é, mas você não quer entregar. Porque de você tem vergonha, você tem medo, né? Mas eu conto tudo. Contei sobre a minha família, sobre o meu trabalho, sobre meus amigos. Você percebe que você está contando do outro? E você está contando os fatos que aconteceram e que acontecem. Você não está falando sobre você. Uhum. E aí, qual a importância disso lá na frente? Porque pode já pensar assim, tá, mas depois eu conto, né? Deixa eu conhecer primeiro e tal. Né? Depois lá na frente ele vai saber, vai perceber, vai descobrir, enfim. Só que lá na frente aí acontece isso que a gente está falando, as coisas começam a acontecer, você quer estar com alguém por quem você é, só que aí começam as cobranças, as demandas, o julgamento e discussões infindáveis. Porque a minha criança, a minha sombra vai vir à tona e eu vou cobrar. E aí eu vou dar um exemplo meu, né, que às vezes com um exemplo assim podem se identificar ou não, enfim. Eu tenho, né, eu reconheço em mim uma tendência a querer tomar o controle das situações, a tomar a frente, a sair fazendo tudo. Quem trabalha comigo sabe que eu já vou, né? Vou embora, vou tomando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a ideia é essa, a ideia é aquela. E na minha relação, né, eu percebo que essa minha sombra, se eu tivesse entendido antes, né, dado conta, ou mesmo tendo aberto para falar, peraí, as coisas não são assim, teria sido diferente também. Porque com essa tendência, eu posso, bem usada, bem colocada, quando eu olho para a minha sombra, fazer o quê? Peraí, eu vou usar para os meus impulsos, para realmente realizar aquilo que eu desejo, atingir os meus objetivos. Né? Então, eu uso esse meu lado positivamente. Quando ele está no negativo, eu passo por cima de todo mundo. Eu tomo para mim. Não, deixa que eu faço. Né? Ou já saio fazendo antes. E ainda entrava num processo de estou fazendo porque eu quero que o outro fique bem, poupar o outro, pode deixar que eu mesmo faço. Né? E não percebia que com isso tomava a frente totalmente e às vezes passava por cima. E o pior, depois eu ia para a cadeira da vítima. Lógico. Eu tô sobrecarregada, porque ninguém faz nada, né? Porque eu tô sozinha nisso. Eu, né? Lógico, né? Porque só eu faço as coisas. Mas sou eu que tô tomando essa atitude. Eu não abro espaço para o outro falar, né? Não, deixa que eu faço. Não, não, pode deixar, né? E Então, pra gente acho que isso que você está trazendo, Rô, é um processo de autoconhecimento, né? De eu saber também quais são os meus padrões, meus aspectos, poder acolher isso como um processo natural de que temos luzes e sombras, né? E eu conhecendo as minhas sombras, como é que eu mostro isso para o outro? De uma forma, olha, eu sou isso e também isso, né? Então, eu sou essa luz, mas eu também sou essas questões desafiadoras, né? Porque o que eu percebo é que nas relações a gente vai aprendendo que a gente só pode mostrar o lado luz, né? Então a gente fica um tempão no lado luz, querendo mostrar tudo que a gente é de incrível, né? E aí quando vem um desafio, nossa, como lidar, né? Eu não, a gente começa a ter disposição só para lidar com o lado luz das pessoas. Isso que eu queria trazer. Acho que se a pessoa não mostra, né? E aí poder ter o autoconhecimento de quais são os meus lados sombras e poder já ir declarando isso desde o começo numa relação, para que a gente não fique criando um personagem, né? Porque se eu não estou mostrando quem eu sou de verdade, eu estou criando um personagem, né? muitas vezes eu acho que eu realmente sou esse personagem.
né? Como eu falei, quando eu ia para essa cadeira da vítima achando que eu estava sobrecarregada e ele não fazia nada, ninguém fazia nada, né? Eu acredito naquele personagem. E aí quando você vai se conhecer, e por isso a gente está sempre aqui falando sobre as terapias, não é só para quando você está mal, é para você colocar as caixinhas, eu identifiquei lá atrás, eu entendo porque esse meu padrão, hoje eu ainda lido com ele. Então, quem me conheceu mais recentemente sabe que eu tenho esse impulso de sair fazendo, de vou, tomo tudo para minha mão. Quem me conhece há muito mais tempo acha que eu melhorei muito, então imagina como é. Você que me conheceu recente, imagina como era antes, né? Só que do que vem disso? Ah, só porque eu gosto de fazer, ou porque eu quero fazer, ou porque eu tenho esse controle? Não. Eu consegui entender que foi uma falta minha. E que, na verdade, eu não quero fazer só para aliviar o outro, eu quero fazer porque eu quero ser reconhecida, porque eu não quero que o outro vá embora. Porque trazendo aqui também, né, para contextualizar tudo, aonde estão as nossas sombras e por que é importante a gente olhar e contar e ser vulnerável, né, colocar essa vulnerabilidade para o outro. E assim, meus pais se separaram, eu tinha 7 anos, né, e meu pai foi embora, eu nunca mais vi. Então, é assim, aquela criança cresceu o quê? Fazendo tudo para ninguém ir embora. Né? Então eu saía fazendo tudo, que se eu fizer tudo, vai ficar tudo bem. Se eu fizer tudo, as pessoas vão estar comigo. Então é de um lugar de dor, né? Que hoje eu entendo e procuro usar. Mas então você não curou na terapia? Não, eu consegui entender. Consegui ver o que eu fiz com essas atitudes na minha vida, né? E hoje, mas que venha em alguns momentos esse ímpeto, eu trabalho para segurar e falar, peraí, né? O outro, eu vou pedir ajuda, vou pedir a colaboração, né? Para não ir para esse lugar de me sentir sempre sobrecarregada. E hoje, já não me sinto mais, né, sobrecarregada por esses motivos. Agora, olha só, se eu tivesse falado na relação, quantas discussões eu teria, quantas cobranças, né, para o outro eu teria evitado, porque sabendo que era meu. Eu estava me sobrecarregando, eu estava puxando tudo para mim, né? E que se eu coloco isso, ele muitas vezes entenderia que não era sobre ele, porque não é. Então, não teria discutido, não teria cobrado, cada um entender. Por isso que eu quis trazer esse exemplo, para ver a importância de quando iniciamos uma relação, ou estamos nessa relação, a gente sim trazer a nossa vulnerabilidade. E falar, olha, tem uma tendência a isso. O que vai acontecer? O outro vai colocar, na minha sombra, por exemplo, vai colocar um limite, fala, opa, peraí, não é isso que eu faço, não vai sair me atropelando. Vamos fazer juntos. Eu não vou me sentir sobrecarregada. Não vou demandar. E aí as discussões elas vão sumir em relação a isso. Então, isso é a importância, né, de você realmente se mostrar. E essa é a segurança que a gente entra numa relação. Porque eu estou mostrando quem eu sou. E estou dando direito ao outro ficar ou não. Porque ele tem esse direito da escolha. Porque quando a gente quer saber tudo do outro, é porque eu quero saber onde eu estou entrando, se eu quero entrar. Agora, o outro também tem esse direito. Né? E eu saber respeitar. Se ele não quiser, tá tudo bem. Então, você vê como eu começo uma relação numa base de conhecimento, de confiança, de respeito. Aí eu estou construindo algo mais sólido para a minha vida e verdadeiro. Uhum. Acho que o verdadeiro, para mim, é bem forte, ressoa muito, Rô, porque é autenticidade, né? Exato. E a gente poder também lembrar que a vulnerabilidade, ela conecta a gente e aproxima a gente uns dos outros. A relação, ela entra num outro nível Uhum. de profundidade, né? De qualidade, inclusive. Eu sempre penso assim, a vulnerabilidade é o famoso jogar a toalha, né? Eu me mostrar quem eu sou de verdade. Eu vou me despir e vou me mostrar o que realmente está dentro de mim, quem realmente eu sou, né? E isso é uma potência também. Eu acho que poder olhar, mesmo quando a gente mostra as nossas sombras, olhar a vulnerabilidade como uma potência, né? De conexão, de que quando a gente está se relacionando pelas nossas verdades, mesmo que às vezes elas são desconfortáveis, mesmo que não é tão gostosinho, é a gente poder
tá na autenticidade com o outro, né? Eu acho que isso ganha um outro nível de relação, uma outra qualidade de verdade mesmo, né? Quando você fala com honestidade quem eu sou essa pessoa. Você tá afim de seguir comigo? Assim, e eu não tô afim. E poder também declarar assim, olha, não é que eu vou ser assim a vida inteira, eu tô aberta também, mas essa é um traço meu, é um aspecto da minha personalidade, é desafiador, então vamos junto comigo. Então, Exato. poder mostrar isso sem medo, né? Acho que sem medo, porque a gente tem muito medo de mostrar quem a gente é de verdade, né? Tá. Exato. Fomos ensinados a isso, né? Sim. E aí, trazendo um outro tipo de relação, né? Não só no casal, na afetiva, mas, por exemplo, com filhos. Né? Com filhos, por exemplo, também. Né? Eu não posso mostrar o que eu sinto, as minhas sombras, porque eu tenho que ser a mãe, eu tenho que ser a heroína de tudo isso. E como eu vou mostrar isso, meu filho vai ter vergonha, ou ele vai se decepcionar, né? E não, ele também está convivendo com as suas sombras. Ele está tendo que lidar com isso também. Mas mais do que isso, quando você mostra essa vulnerabilidade, ele consegue ver o ser humano por trás da mãe. E aquilo que talvez você tivesse medo de ser menos amada, menos reconhecida, não ser a ironia da vida dele, você vai ser muito mais. Porque quando você mostra isso, talvez ele veja que, cara, ela passou por tudo isso, lida com tudo isso e olha como ela lida, o que ela faz, o que ela consegue. Então, ainda vem talvez uma grande admiração, vem como um exemplo de como você lidar com as suas dores e frustrações, de como você lidar com os desafios da vida, né? Esse filho, essa filha, é lógico, a gente já está falando, né, de uma idade, né, da adolescência, adolescente prudente, mas mesmo quando criança, para criança, reconhecer, não sei, não, ó, isso não é assim, fiquei triste. Porque aí ser verdadeiro desde pequeno e já ensinar aquela criança que ela não precisa criar todas essas defesas, né? E ele vai crescendo com um ser humano, com a mãe ser humano, que sofre, que sente, que tem suas questões e que ainda assim também vai adiante, que tem as suas alegrias, que tem as suas potências, que enfrenta esses desafios, que lida com as suas dores e frustrações, e ele pode olhar para você e falar, nossa, é possível. Se ela, né, passa por tudo isso e seguir em frente, eu também posso. Porque senão ele está vendo os seus comportamentos, nem entende os seus comportamentos, né? E não percebe, não tem esse exemplo de como é lidar com a vida, porque a vida está aí, ele vai ter que lidar. Então, mostrar essa vulnerabilidade, mostrar as nossas sombras, os nossos sentimentos, não é só no relacionamento afetivo, é na nossa família, é com amigos. Eu sou quem eu sou. Ai, isso é tão lindo, né, Rô? É tão importante em qualquer relação. Acho que é porque você já falou isso aqui no começo também, né? Quando a gente se abre para o outro e mostra que a gente é ser humano, que a gente tem sentimento, que a gente tem dor, né? Que a gente é frágil também muitas vezes e precisa de apoio e chora, né? A gente é adulto, mas a gente chora. Quando a gente pode mostrar isso para o outro, a gente está abrindo espaço para que o outro também faça isso com a gente, né? É aí que a gente entra numa qualidade de relação, de muito mais conexão, de muito mais verdade, muito mais humanidade, né? E para filho eu acho que é muito desafiador, porque a gente acha que não pode chorar na frente da criança, não pode mostrar que está triste, não pode mostrar que tem um desafio, né? Então vamos fazendo disso uma bola de perfeccionismo. E aí o filho acha que quando crescer tem que ser o super-herói, a Mulher Maravilha, né? Então isso é muito legal. Porque isso não é sobre jogar suas coisas em cima dos filhos, que, né? Vamos lá, de novo, ordem sistêmica, eles não são responsáveis para te ajudar a curar suas dores, não é sobre isso. Mas o que você trouxe agora, quando você abre, ele consegue te ver, ele pode se sentir muito mais à vontade de contar algo dele. Porque ele se
identifica, ou ele percebe que você tem uma dor, nossa, peraí, vou contar para ela, né? Como é que a gente troca isso, que apoio eu posso receber? Não é responsabilidade do outro, seja mãe, seja filho, seja no relacionamento afetivo, resolver as nossas questões. Mas eu posso ter uma troca, porque como você sempre traz aqui, né, Mari, da nossa rede de apoio, não é só a terapia. Terapia eu vou lá organizar as caixinhas, vou trabalhar as questões, inclusive falar, ó, você não precisa mais nem de caixinha, tchau, vai embora. Sabe assim, sai daqui, né? Ou um problema que é gigante, tamanho de um prédio, você descobre o tamanho da sala. Né? Então, a terapia vai te ajudar a se conhecer e a encaixar as coisas, mas muitas vezes é nos grandes bate-papos. Com uma amiga, com seu parceiro, parceira, com o filho, a troca. Nossa, quantas vezes, conversando com os meus filhos, às vezes eles me falam uma coisa que eu falo, nossa, ó, isso aqui. E vira uma chavinha. Então, a gente aprende todo dia, mas a gente vai aprender mais se a gente se abrir. Se a gente for a gente mesmo. A terapia, ela é sobre você, né, Rô? É sobre a gente. É tudo sobre a gente. Mesmo quando a gente está trazendo uma situação que é desafiadora, de alguma relação que está muito difícil, não é sobre outra, é como você lida com isso. Então, é você auto se conhecer. A terapia, ela é essa investigação interna que é sem fim, né, Rô? É Sim. pro resto da vida, assim. Sempre tem um aspecto para você conhecer sobre você mesma, ou você mesmo. Mas a rede de apoio mesmo são as pessoas que estão à sua volta, né? Então, como você lida com isso, como você fortalece, como você se relaciona, qual a qualidade de relação que você tem com a sua rede de apoio, né? A vulnerabilidade é esse lugar onde a gente entra também e tem coragem de pedir ajuda, que é um lugar muito desafiador pra gente, né? Então, como é que eu entro no lugar de falar, meu Deus, não estou dando conta sozinha disso, preciso de ajuda, né? Eu só vou conseguir pedir ajuda quando eu preciso se eu entro num campo vulnerável, né? É primeiro eu admitir para mim mesma, não tô bem, não tô dando conta, preciso do outro. E para mim era algo impossível pedir ajuda. Impossível. A gente Imagina pedir aprende isso, ajuda. né? É difícil. Exatamente. Mas por quê? Porque era isso, né? Então, peraí, ninguém pode ir embora, porque eu ainda tenho, né? Essa impressão em mim de que se eu não fizer, ele foi embora por minha causa, porque eu não fiz, se eu tivesse feito, eu teria ficado, né? E aí, então, pedir ajuda jamais. Eu tenho que ser perfeita, eu tenho que fazer tudo certo para o outro ficar na minha vida. Sim. Né? E tem um Então, custo, isso é absurdo, né, Ron? É um custo. Sim, vai chegar um boleto lá depois gigante. que você não vai ter nem dinheiro para pagar, você vai estar aos pedaços. Então, assim, como é que a gente vai percebendo, assim, no processo, né? Como é que eu estou me comportando? Estou sendo vulnerável? Estou mostrando para o outro quem realmente eu sou? Estou querendo esconder tudo e me colocar atrás de um personagem? Então, esse olhar super importante, super fino, né? Para quem eu sou, como eu me relaciono, como eu mostro isso, né? E tem muitas coisas envolvidas atrás disso, né, Ron? Com certeza. Então, Muitas sessões de terapia para cuidar disso. foi bastante para chegar nisso. E dói. A hora que você vê que você fala, peraí, mas não era todo mundo que não fazia nada e eu que estava ali sobrecarregada, que eu fazia tudo? Não era isso? Aí doeu. Aí doeu. Né? Veio a parcela de responsabilidade e não culpa, parcela de responsabilidade que eu tinha em tudo aquilo. Então é importante. Eu ver, mas agora eu posso lidar com isso, agora eu posso mudar isso. E ser dona da minha vida. Exato. E querer comigo, quem tá comigo pelo que eu sou, né? E poder dar conta disso, né? E mudar o que você quer mudar também, né? Quando a gente se autorresponsabiliza, então isso é meu, eu tenho capacidade de mudar. Não estou esperando nada do outro, nada que ninguém se transforme, que ninguém mude, não sou eu. Então o que que eu faço com isso, né? Não é desvalidar a minha dor, não é desvalidar quantas vezes eu me senti sobrecarregada assim. Quantas vezes eu fazia sozinha? Sim. Mas qual foi a minha responsabilidade em fazer sozinha? Porque não foi só o outro que não fez. Muitas vezes eu não permiti. Então a dor existiu, isso a gente não tira, né? É válido, todos os meus sentimentos, mas eu entendendo a minha parte. E aí como eu posso mudar? Então,
Eu acho que para a gente amarrar aqui hoje, desse tema da vulnerabilidade, mas como eu entro ou como eu me sinto segura nas relações, né? A vulnerabilidade é eu poder ser quem realmente eu sou, mostrar quem eu sou, contar para o outro isso, né? Tem, sei lá, tem essa tendência. Não é sua responsabilidade, não vou jogar para você, estou compartilhando, né? Dar o direito do outro ficar ou não. E a partir do momento que eu mostro isso, que eu reconheço, eu também consigo ou saber do outro, ele me traz, ou perceber o quanto ele não lidou com aquilo. E aí eu também vou me dar o meu direito de falar, peraí, eu quero ter essa relação. Ah, porque ele é lindo, fiel a ela, né? Trabalhador, nossa, mas tem tantas qualidades. Uhum. Ótimo, lindo, fiel, trabalhador. Mas respeita, é parceiro, é companheiro. Me aceita como eu Tem que sou, né? conhecer, me respeita como eu sou mesmo, por quem eu sou. Me Né? Então, escuta, né? Considera também quais são as minhas questões, as minhas dores, porque, gente, relação é isso. É na luz e é na sombra, né? eu Acho não vou que ter segurança. uma última coisa aqui também que eu queria trazer só para a gente fechar, Rô, é que a vulnerabilidade ela é um caminho para que a gente construa as relações, né? Que relação é construção. A vulnerabilidade ela também é construída. Sim. Não é recomendável que a gente chegue se abrindo para todo mundo, sendo vulnerável, não, porque nem todo mundo está preparado para lidar com as nossas vulnerabilidades. Como é que a gente olha para quem são as pessoas que a gente realmente se importa, que são importantes para a gente, que a gente quer aprofundar uma relação e como a gente constrói essa vulnerabilidade, esse campo de segurança, que eu acho que você trouxe uma palavra super importante, né? Não é o vulnerável, onde eu entrego também, por isso que tem essa, né, essa consciência, porque a gente já falou aqui sobre narcisismo, sobre relacionamentos tóxicos, uma série de situações. Então eu entrego para o outro aquilo que ele pode usar contra mim. Não, é na minha consciência, eu sei que eu tenho isso. A partir do momento que eu estou abrindo aqui para o outro, eu também sei como eu quero lidar com isso. Eu sei o que eu quero tirar desta relação. Então eu consigo ter o discernimento e perceber se o outro está usando de uma forma, né? Porque eu vou ter medo disso, mas eu abro e aí se ele usa isso contra mim. Né? Aquela máxima de tudo que eu digo pode ser usado contra mim. Né? Mas eu, com consciência, eu sei também o que eu quero disso. Então, quando o outro está agindo de uma forma, está usando aquilo contra mim, eu também vou perceber. Então, essa segurança de entrar na relação seria eu mesma, mostrar eu mesma. Porque eu tenho consciência, então também sei o que eu quero de uma relação. Aí eu consigo perceber as bandeiras vermelhas. Eu consigo perceber o que me entrega de bom, o que está me nutrindo. Tá? Essas de hoje da unidade, a segurança nas relações. Essa aqui. Muito bom, gente. Essa beleza, né, de ser quem a gente é. Sim. Acho que trazer isso é uma potência. Ser vulnerável é maravilhoso, né? É potente, é a vida viva na gente, é ser quem a gente é. Então, a vulnerabilidade é um recurso que a gente tem para viver melhor, para ter mais bem-estar, para se conhecer e para estar com o outro numa qualidade de relação muito maior, né? Muito bem, querida. Muito bom. Semana que vem vamos para a última live do ano. Maravilha! Você já Ano. quer soltar o tema ou a gente guarda de surpresa? Vou ter que guardar mais um pouquinho. Tá bom. Tá bom, obrigada por Muito estar bom. Foi hoje muito bom também. esse papo aqui sobre vulnerabilidade. Espero que quem assistiu aqui com a gente tenha curtido. E então, até a semana que vem, querida. Bom fim Um de beijo. semana. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.